Tá nos ouvindo, Sara? Sara? Pessoal, boa noite a todos. Mais um evento sendo realizado pela parceria da Anhanguera e da ABSEG, com o propósito de levar aos alunos da Anhanguera, em especial ao curso de segurança, conhecimento prático por profissionais do mercado. Hoje a gente está com a presença da Renata, diretora de RH da Security, grande experiência na área de psicologia, e vai poder contribuir um tema muito interessante, que é a diversidade e inclusão. Sara, você já nos ouve? Sara? Todos me ouvem, pessoal? Pode responder no chat só para a gente ter uma... Olá, boa noite. Vocês conseguem me ouvir agora? Opa, agora sim, Sara. Sim, então tá. Muito obrigada. Renata, satisfação ter você. Muito obrigada, Teanes, amigo querido. Tudo bem com vocês nesta noite? Sim. Tudo bem. Então, que maravilha. Muitíssimo obrigada, viu, por estarem aqui conosco. Hoje vamos fazer uma nova live, sempre com a nossa parceria, com o pessoal da ABSEG. É muito bom ter este contato com vocês. As nossas lives estão tendo uma ótima participação, os alunos estão gostando demais deste compartilhamento de informações e esta vasta gama de conhecimento que vocês vêm nos proporcionando, né? Então, sempre o nosso muito obrigada a vocês, estamos nos adequando a essas inovações que a pandemia nos remetem, mas estamos sendo vitoriosos, porque estamos aí conseguindo levar conhecimento a todos, né? Peço desculpas se a sala for enchendo aos poucos, é que, como já aconteceu em outras palestras, os alunos estão em aula e os professores vão migrando com eles aos poucos para a nossa sala aqui no GoBranch, tá? Eu mesma tive que tentar algumas vezes, agora há pouco eu não conseguia falar com vocês, não habilitava o microfone. Então, eu tive que sair e entrar de novo. Então, eu peço desculpas se, nesse momento, a gente ainda não tem um número tão expressivo de alunos, mas, aos pouquinhos, eles vão chegando, tá? Perfeito. Legal. Bom, muito bom estar com vocês aqui, e eu deixo aberta já a sala para vocês. Fiquem à vontade, sempre naquele nosso mesmo esquema, né? Uma média de 30, 40 minutos de explanação, e depois a gente abre os microfones para quem quiser fazer considerações, perguntas, e depois a gente parte para o encerramento. Aos convidados, muito obrigada por estarem aqui. A nossa palestrante querida, fico devendo um beijo, fico devendo um café. Aí o Teanes vai organizar esse nosso encontro para eu poder te agradecer pessoalmente a gentileza de estar aqui abrilhantando a nossa noite com a sua fala, viu, Rê? Imagina, Sara, é um prazer. Eu que agradeço a Faculdade Anhanguera, agradeço a ABSEG, não estou me ouvindo, dona. Me ouvem? Não está chegando. Não? Meu microfone está ligado, Teanes. Eu te ouço perfeitamente. Está me ouvindo agora? Sim ou não? Não. Não. Você me ouve? Ah, tá. Então não chega para mim, Teanes? mas o Erasmo... Opa, ótimo. Total, o dela agora também legal. Estava falhando no início, né? Ah, é assim, é. Já estamos Alô? experimentando, né? Oi, Renata. Você me ouve? Beleza?
Me ouve? Consegue me ouvir? Sim. Está ouvindo agora? Tá, legal. Sim. Então tá bom. Sim. Acho que ele tira o dele mesmo. Bom, eu que agradeço a Faculdade Anhanguera e agradeço a ABSEG, a Sara e o Teanes pelo um convite tão especial e pela oportunidade de falar de um tema que me é tão caro, e vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Eu gosto bastante desse assunto, já pesquisei sobre ele, e espero dividir e compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e dos meus estudos sobre isso. Eu vou primeiro falar em torno de 30, 40 minutos, preparei alguns slides que eu vou compartilhar agora com vocês, né? E no final eu respondo as perguntas que vocês escreverem no chat, tá? Eu prefiro deixar para o final, porque eu sou faladeira, senão eu me desorganizo a sequência da fala, tá? Tá bom, Renata. Então, eu vou compartilhar o material com vocês agora, me fale se vocês estão vendo, por favor. Ok. Legal. Tudo bem? Todo mundo vendo? Sim, sim. Esse é o tema da nossa conversa, desafio da inclusão e ganhos da diversidade, né? E eu gosto muito de iniciar uma fala com um pouco de história. Eu acho que é muito válido quando a gente consegue entender um pouco a origem das coisas, né? Porque parece que nada dá em árvore, tudo é fruto de uma cultura, tudo é fruto de um tempo, de uma época, e quando a gente consegue entender por que a gente está falando de inclusão hoje, né, 2020, quando a gente consegue entender onde isso iniciou, eu acredito que o conhecimento fica mais válido. Então, eu vou dividir a minha fala em 3 partes. Na primeira delas, eu vou falar de história. Depois, nós vamos emprestar um pouquinho, algum conhecimento da psicanálise. E, por último, vamos falar de atualidade. Vamos falar um pouquinho de pesquisas atuais que têm discutido diversidade e inclusão. Então, nessa primeira parte, um pouco de história, para a gente falar de inclusão, a gente precisa conversar um pouquinho sobre esse conceito de normalidade, e eu já vou explicar para vocês por quê. Eu utilizei de 3 bibliografias para isso, são pessoas que na história são muito conhecidas por trabalhar esse conceito. O primeiro foi Georges Canguilhem. Georges Canguilhem, ele falou do normal e do patológico sob o ponto de vista da medicina. O segundo, Michel Foucault, mais conhecido, um filósofo, nesse livro Vigiar e Punir, ele fala bastante sobre o nascimento das prisões. Ele está estudando aqui quando foi uma época da história que a gente passou de punições em praça pública, quando as pessoas eram visivelmente na praça pública, elas eram punidas para o enclausuramento, quando elas começaram a ser presas. Então, ele trabalha isso nesse livro, e muitas das coisas que eu vou falar aqui para vocês veio de lá. E, por último, com bastante humildade, eu me junto a eles, né? A minha tese de mestrado, que foi feita na USP em 2003, foi sobre inclusão escolar, e aí eu trabalhei bastante esses 2 livros, tá? Então, fica como referência para quem quiser entender um pouquinho essa parte histórica do conceito da normalidade, acho que esses livros podem ajudar. Do que a gente está falando aqui, gente? É que a norma, quando a gente fala que uma coisa é normal ou é anormal, né, portanto, ela está incluída ou ela está excluída, ela está dentro ou ela está fora, nada disso se define como uma lei natural, uma lei fora do tempo, uma lei fora de contexto. O que é normal para uma época, para uma sociedade, para um determinado momento, não é para outra, e é a mesma coisa para o que é anormal. Esse conceito, ele nunca é estático, ele nunca é pacífico, né? Ele não é um conceito totalmente fácil, e ele é constituído na cultura, assim como o conceito de anormalidade.
Parece óbvio isso que eu estou dizendo para vocês, né? Mas é importante a gente delimitar e entender, porque a historinha que eu vou contar para vocês agora, vocês vão ver que muita coisa que hoje é considerado normal não era, e antes desse período que nós vamos recortar, menos ainda, tá? Olhem só, a palavra normal, ela apareceu pela primeira vez na escrita, na literatura, em documentos, tudo, em 1759. E em 1834 apareceu a palavra normalizado pela primeira vez. E isso apareceu quando uma classe normativa conquistou um poder de identificar quais eram as funções de normas sociais e também que uso essa classe fazia dessas normas que o conteúdo estava ali. Isso está em Canguilhem. É mais ou menos assim, é como se um jurista, um poder legislativo, ou escrevesse uma lei, né? A partir do momento em que ele determina e escreve aquela lei, aquilo passa a existir. E aí a gente tem o que é certo e o que é errado, baseado naquela lei. Com o normal aconteceu a mesma coisa. Um determinado período da história, tá, que foi nesse período que surgem essas palavras aqui, que a gente já vai olhar, uma classe definiu quais eram as normas e quem estava dentro e quem estava fora da norma, e quais eram as regras ali, tá? E o que aconteceu? Por quê? O que levou a isso? O que aconteceu na história nesse período que esse conceito de norma, de anormal, de regras, passou a ser tão importante? É isso que a gente vai olhar agora, tá? Bom, muito interessante falar disso, né? Nesse momento que estamos vivendo uma pandemia, e a gente sempre entende as coisas depois que elas passam. Então, hoje as pessoas podem se perguntar qual vai ser o aprendizado dessa pandemia, o que a gente vai herdar, o que nós vamos estar falando disso, que as pessoas depois de nós vão falar disso daqui a algum tempo, né? Hoje não tem exatamente como a gente saber, a gente tem suspeitas, tem indicadores, indicativos, né? Mas exatamente como saber, não. Mas sempre algo fica de um momento tão especial como esse. E nós tivemos outros momentos na história, né, que também foram assolados por doenças, né, e deixaram alguma herança para nós. E um deles foi esse daí, no momento da lepra e da peste negra, né. A lepra, o jeito de tratar, de cuidar da lepra, numa época que não se tinha os recursos, as informações, a velocidade que a gente tem hoje, né? Quando hoje a gente fala, vai 1 ano e meio para aparecer a vacina do Covid, tá? Em 2021 que as coisas vão voltar ao normal, a gente acha uma eternidade, não é mesmo? Fala, nossa, mas até no que vem as coisas não vão voltar, né, dentro de uma normalidade, eu só vou poder ir num lugar de aglomeração quando tiver a vacina, 1 ano e meio, parece tanto tempo. Só que quando a gente fala dessas outras pandemias, isso não levava 1 ano e meio, isso levava um século, né? Porque ia mais que um século, mais que 1 século e meio, até se descobrir, se dominar determinada patologia. A lepra, desde o século XIII, XIV, XV, ela já vinha trazendo contágio, preocupações e doença. E, para vocês terem uma ideia, o bacilo que causa a lepra, ele foi descoberto em 1800 e alguma coisa. Nesse tempo todo, qual era a forma de lidar com a lepra? Modelos de exclusão, fazendo os famosos leprosários, né? Então, o único jeito para não disseminar o contágio era excluindo para algum lugar quem estava sofrendo daquela doença. Já a peste negra, que assolou a Europa na Idade Média, né? A Idade Média foi muito cruel para a Europa, porque além de todas a doença, também nós tivemos guerras religiosas, tivemos Inquisição, tivemos a Guerra dos 100 Anos, né? E a peste negra dizimou 1/3 da população da Europa, né? E
durante alguns séculos, também não se sabia como lidar com ela, não se sabia qual era a cura, né? E a peste negra, ela tinha uma velocidade de morte absurda. Entre aparecer os primeiros sintomas, né, que justo eram as manchas negras na pele, né, por isso que ela tem esse nome, e a morte se levava em torno de 5 dias. Então, foi um terror, né, que não se entendia e que se assolava e disseminava muito rapidamente. E qual foi a maneira que se encontrou de lidar com isso? Tá? Esquemas disciplinares controlando o espaço coletivo, né? Por isso que eu acho interessante a gente falar isso hoje, né? Hoje, o isolamento é a única forma que a gente tem, né? Disciplina do isolamento, e nessa época foi isso que foi feito, só que com uma maneira absoluta, tá? Olha isso aqui, quando se decretava a peste em uma cidade no século XVIII, a disciplina e o controle eram a única maneira de se lidar com o contágio. As cidades passavam a ser controladas e vigiadas por organizações que adentravam nas casas e observavam cada detalhe, recortando espaço e vigiando. Essa era a única solução. Então, a partir do momento que se decretava a peste numa cidade, aquela cidade era fechada, ela era dividida nos mínimos espaços, casas, quarteirões, quadras, tá? E existiam fiscais que cuidavam de cada quarteirão, de cada casa, de cada morador, vigiando quem estava vivo, quem estava morto, e qualquer deslocamento ele só acontecia mediante autorização em situações extremas, tá? Com punições severas para quem não obedecesse, tá? Muitas palavras que a gente conhece hoje de controle, de organização do espaço, surgiram nesse período. Por exemplo, a palavra síndico, a palavra relatório, a palavra quarteirão, a divisão das cidades em quarteirão, né? Tudo isso surgiu nesse período e foi o que funcionou, foi o que controlou a peste nas cidades e nos países europeus, né? E começa a acontecer uma coisa muito interessante aí. Da mesma maneira que isso controlou a peste, também isso serviu começou a controlar outros problemas, digamos assim, que não tinha nada a ver com saúde. Os relatórios da época, que são muitos, né? Foucault mostra eles em alguns textos, mostram assim, por exemplo, tem um que fala de uma passagem, né? Começou com peste negra, daqui a pouco falar também está controlando crime, também está controlando bagunça, esse tipo de coisa. Então, esse controle disciplinar começou a regular todas as instituições, dando um cuidado e assistência, sempre um caráter de vigilância. E isso funcionou tão bem que as outras instituições na época também adotaram todo esse sistema de organização de espaço, de disciplina e de controle. Então, os hospitais, por exemplo, que até então eram lugares de assistência, santas casas, em que as pessoas iam para ser cuidado, eles passam a ser lugares de tratamento, com protocolo, com regras, sempre as mesmas coisas, protocolos, regras, disciplinas e recortes de espaço. Modelo peste negra vindo para todas as instituições. As escolas da Idade Média eram completamente diferentes, a escola foi um dos lugares mais afetados com isso, elas passam a ser de um lugar de aprender para classe, seriado, com sinal, com regras, a mesma coisa. Os castigos, que está lá no livro do Foucault, os suplícios em praça pública, passam a ser prisões com toda a disciplina necessária para você ser reeducado. E a economia doméstica, que era essencialmente doméstica, nesse momento, fábricas.
todos esses lugares têm o mesmo jeito de funcionar e são instituições que foram remodeladas a partir do século XVIII, quando a sociedade viveu isso que eu acabei de contar para vocês. E aí vem o normal, tá? A palavra normal vem do latim normalis, que olhem só o que quer dizer, a origem da palavra. Normal quer dizer esquadro, é um instrumento de traçar ângulos. Então, o que define o normal? O normal é definido por determinadas regras que estão dentro daquela medida. E o que desvia para um lado, desvia para o outro, é considerado anormal. Essa época definiu o que era normal e o que era anormal, e lia o que era normal como um desvio da norma, como um errado. Até o século XVIII não existia essa preocupação, sempre existiu coisas diferentes, mas o que era normal, o que estava certo, o que estava errado, o que estava dentro, o que estava fora, foi definido a partir desse período. E com essa definição, a gente cria um recorte. Quando você cria um normal, é igual se você põe um vaso. Quando você põe um vaso num espaço, você define o que está dentro e o que está fora do vaso. O normal fez a mesma coisa. O que está dentro da normalidade e o que está fora da normalidade. Essa sociedade da normalização, que eu contei para vocês, que foi tão forte, que teve esse nome, sociedade da normalização, ela atravessou os séculos XVIII, XIX, até meados do século XX, onde tudo estava no lugar, tudo funcionava na mais perfeita norma, todo mundo sabia o seu lugar, né? Tinha um dentro e um fora do esquadro corretamente. A velocidade era mais lenta, a sociedade ela demorava mais a mudar, tudo era mais rígido, hierarquizado e sempre regulamentado. Tá? Até que as escolas, as fábricas e os exércitos, todas as instituições que saíram desse período eram instituições homogêneas, sempre delimitando que estava dentro e quem está fora, tá? O exército, que também foi todo remodelado, se surgiu nesse período, escola. Então, se você olhar todos os protocolos de criação dessas instituições, as fábricas, né, os filmes lá do Charlie Chaplin mostram isso para a gente, né, sempre tudo muito homogêneo, tudo muito regulado, tudo muito, a disciplina com um valor fundamental para que as coisas aconteçam, tá? E sempre delimitado quem pode e quem não pode, né? Quem tentou entrar para o exército sabe, tinha as regras lá com 18 anos, se você está dentro daqueles critérios, você entra, se você não está, você não entra, e isso é para todas as instituições, né? Até que chegamos no século XX, um século, em pouco tempo, assolado por duas grandes guerras, né? Sendo que a Segunda Guerra teve um viés de preconceito, um viés de perseguição racial muito forte. E é só a partir da Segunda Guerra Mundial que as sociedades europeias começam a discutir, os primeiros países a discutir isso foram os Países Baixos, começam a discutir os benefícios de uma sociedade mais pluralista. Será que a gente não deveria incluir, formar uma sociedade menos homogênea, mais heterogênea, para que essa sociedade não seja tão racista, não seja tão discriminatória, não duele tanto, né? A partir das duas grandes guerras, em especial da Segunda, que se começa a falar de inclusão do anormal, que a gente acabou de falar, no mundo, nas instituições que estavam lá regulamentadas, tá?
Então, gente, eu quis fazer um pouco esse recorte na história para que vocês entendam esse caminho que esse conceito percorreu. E por que a gente está falando de inclusão hoje, né? Se pensarmos, não tem nem 100 anos que a gente fala de inclusão, né? É pouco quando a gente fala aí de alguns séculos sem isso ser uma questão, que parecia que aquilo lá era o normal, né? E agora a gente está provocando e vivendo e aprendendo, eu vou mostrar para vocês agora, a cada ano, um pouquinho sobre os benefícios da inclusão. Olha só, a primeira instituição que provocou um discurso inclusivo no Brasil foi para as escolas. A LDB de 1961. Ela garantia um direito à educação em escolas regulares para as crianças e jovens portadoras de alguma deficiência superdotadas. As escolas foram as primeiras instituições nacionais a discutir o conceito de inclusão, antes das empresas, antes de qualquer outro lugar, tá? Como é que isso foi feito aqui? As pessoas que têm mais que 40 anos se lembram, né? Antes, se alguém tinha alguma deficiência, ele era assistido, primeiramente, nos institutos Pestalozzi, que é lá da década de 1920, início do século passado. Não tinha-se a ideia de que se podia educar alguém que tinha uma deficiência, e sim cuidar. Depois vieram as APAES. As APAES já viveram essa transformação, que sim, aquelas pessoas poderiam ser educadas, poderiam aprender. Agora, tentem lembrar onde eram as APAES das cidades de vocês, cidades em que vocês passaram a infância e tudo. Nunca tinha uma APAE no centro da cidade. As APAES sempre eram nas margens. As APAES sempre eram longe, tá? Depois disso, as APAES, quem era cuidado pelas APAES veio para dentro das escolas. Dentro das escolas tinham o quê? Por isso que eu falei dos 40 anos, as classes especiais, onde quem tinha alguma deficiência estudava nas classes especiais, deficiência auditiva, o que for, né? Só depois, na década de 90, acabaram com as classes especiais e eles vieram para dentro das salas de aula. Então, a educação, ela foi a primeira instituição a viver a inclusão. E olha os marcos aí, no mundo, tá? Salamanca, na Espanha, tá? Então, olha, a partir de 60 nós já tivemos uma pitada disso, só que inclusão explodiu no mundo a partir da década de 90. Tá? Então, esses foram alguns marcos, né, para vocês verem como esse assunto é novo e como ele está sendo mexido, e ele foi provocado pela educação. Tá? E nas empresas, né? Nas empresas nós temos aí a lei das cotas, que é uma lei de 1991, o que ela fala, essa lei? Né? Qualquer empresa que tenha mais que 100 funcionários, ela precisa reservar de 2% a 5% das suas vagas para a contratação de pessoas com deficiência. Então, o mesmo mote da educação também foi levado para dentro das empresas. Outros movimentos inclusivos também ganharam força a partir dessas últimas décadas do século XX, 1990, fortemente virada dos anos 2000, né? Luta antimanicomial, o movimento feminista, o movimento LGBT, né? Vários movimentos, eles foram ganhando força a partir desse momento. Tá? Agora, gente, vamos entrar na nossa segunda parte da conversa. Por que a resistência e dificuldade de incluir? Por que a coisa tem que vir com lei? Por que esse assunto é tão mexido? Por que se fala tanto de incluir? Basicamente, porque incluir não é algo natural. Vamos deixar um pouco de lado uma ideia romântica de que incluir é bacana,
bacana, incluir é legal, incluir é fácil, a sociedade é pluralista, tudo isso é verdade, mas não é algo natural do ser humano a inclusão, senão não precisava de tanta teoria, de tanta lei, senão a gente nem estaria aqui falando disso, né, se fosse algo natural. E por quê? E aí eu quero pedir um pouquinho a ajuda da psicanálise para vocês, para a gente entender um pouquinho como é que se forma a identidade. Como é que a gente constrói nossa identidade? Como é que eu sou Renata, com 50 anos, psicóloga, trabalho em recursos humanos, gosto disso, não gosto daquilo, fiz as escolhas na minha vida, tenho tal jeito, personalidade, tá? E cada um de vocês. A nossa identidade, a nossa subjetividade, ela é sempre formada através de contágio. Nós vamos incorporando de forma muito rápida o contato com grupos, com os indivíduos, com os bens de consumo e com a cultura. Então, isso começa desde o bebezinho, né? O bebezinho, quando ele chega, ele está lá meio perdido, ele precisa ser cuidado por alguém, e rapidamente ele começa a interagir e a incorporar, através do contágio e do contato que ele tem com os outros, um jeito de fazer, né? Um jeito de falar, um jeito de fazer graça, de sorrir, né? E ele vai se tornando um ser de cultura nesse primeiro ano de vida dele, tá? Quando a gente forma a nossa identidade, a lógica da formação da identidade é sempre o que a gente chama da lógica do narcisismo. Nós sempre vamos querer nos relacionar com pessoas parecidas, com grupos homogêneos, tá? Na formação da identidade, a gente encontra um apoio da nossa identidade nos pares que a gente tem. Então, os grupos que a gente escolhe, as pessoas que a gente escolhe para ser nossos amigos, tá? São pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, que tem prazer na mesma coisa, que gosta dos mesmos programas, que pensa razoavelmente parecido, tá? A tendência do ser humano é funcionar com grupos e afastar, ficar um pouquinho longe do que a gente chama de não eu, que é o que a gente foi deixando pelo caminho para formar nossa identidade, porque ela é feita através de escolhas, né? Para eu ser uma coisa, eu deixo de ser outra, e esse não eu vai ficando pelo caminho. E a minha tendência é agrupar perto de mim quem é parecido comigo. Até que Freud, lá em 1919, ele trabalha um conto muito interessante que se chama O Estranho ou O Estrangeiro. Ele é alemão, então, escrito no alemão, ele é traduzido das duas maneiras. Ele está trabalhando um conto aí de um escritor alemão considerado o mestre do fantástico, chamado Hoffmann. Tá? Esse conto chama O Homem de Areia. Tá? Vocês devem lembrar do Homem do Saco, quando vocês eram criança, né, que alguém assustava vocês e falava, não vai para a rua, menino, não sai de casa, não pode, o Homem do Saco vai passar, vai levar vocês. O Homem de Areia que tinha essa função nesse conto, causava medo também no personagem desse conto, tá? O Freud pega esse conto e trabalha esse conceito de estrangeiro em psicanálise, tá? Para falar isso aqui, ó. Que o estrangeiro, aquilo que é estranho para a gente, aquilo que incomoda, ele tem sempre alguma coisa de familiar, porque ele é fruto do que escolhemos não ser quando a gente forma a nossa identidade. Ou seja, por exemplo, se eu escolho na minha identidade ser heterossexual, se a homossexualidade de alguém me incomoda muito, me estranha muito, a ponto de me tornar agressiva com aquela pessoa, a ponto de me causar muito incômodo, de me trazer nos sonhos, de me fazer pensar muito naquilo, o que o Freud vai trabalhar nesse texto de 1919, ele vai dizer assim, opa, tem alguma coisa de familiar aí. O recalque que você fez para escolher a sua identidade sexual, tem alguma coisa que está querendo voltar. Porque se não está ali, não te incomodaria tanto. É como assim, se isso aqui não estivesse bem resolvido, não ia te incomodar tanto. Tá? E quem é esse estranho? Quem é esse estrangeiro? O incluir o diferente não é fácil.
porque a gente sempre tende a vê-lo como um estranho, como um estrangeiro, como um não eu. E quanto mais isso nos incomodar, mais é um efeito dessa passagem que ele está explicando nesse texto aqui para vocês, tá? Nesses movimentos inclusivos que nós estamos falando no século XX, esse estranho retorna com a sua maneira de aprender, com a sua maneira de se relacionar, de trabalhar, de se divertir, de ter prazer, de parecer, de se comportar. Então, aquilo que parecia que estava lá e tudo que estava aqui era familiar, de repente começa a voltar e a conviver junto, e a chegar perto, tá? E isso pode causar uma certa estranheza, principalmente se você não estiver tranquilo e seguro em relação à sua identidade. Ou seja, por isso que eu falei que eu ia acabar um pouquinho com o conceito do romantismo, da inclusão, que é lindo, que é fácil, que é muito bacana, tá? A inclusão, ela exige maturidade, paz com as escolhas que formaram a nossa identidade, tolerância e visão ampla de mundo. Não é todo mundo que tem condição de incluir, de trabalhar a inclusão. Isso não tem a ver com nível socioeconômico, não tem a ver com formação acadêmica, tá? Tem a ver com essas coisas que eu escrevi aqui para vocês. Portanto, a inclusão, ela não pode ser pensada muito no varejo, ela é muito mais no atacado, ela é muito mais no caso a caso, na situação em situação. Vocês vão lembrar de pessoas que incluem muito bem, são muito tranquilas com a inclusão, e outras que não suportam, outros que não trabalham bem, outras que maltratam, tá? E que precisam de apoio, de ajuda, e às vezes não conseguem, tá? Então, a inclusão, ela exige tudo isso aqui. E aí eu quero ler um trecho lindo do Amir Klink para vocês. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor, e o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. O homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ver. O Amir Klink escreveu isso no livro Mar Sem Fim, 360 graus ao redor da Antártica. E para mim ele está dando uma aula de inclusão quando ele fala isso. Não vamos entender aqui a viagem como aquela viagem física verdadeira, mas como uma metáfora, né? Nós precisamos abandonar um pouco o nosso narcisismo, sair das nossas certezas e olhar em volta, olhar o mundo, experimentar o diferente, além do eu, para a gente conseguir incluir bem. Bom, encerro essa segunda parte, entro agora na última, para a gente ter um tempinho para pergunta, essa é mais rápida, tá? Eu só quero contar para vocês como é que está agora, tá? Atualmente, gente, vou citar algumas pesquisas para vocês, mas nós temos essa da Gallup, de 2018, que conta para a gente que as empresas confundem diversidade com inclusão, e são dois temas diferentes, né? São dois conceitos diferentes, e temas relacionados, claro. A diversidade, ela se refere a todo o espectro das diferenças humanas. Ela está ligada a uma representação demográfica. Por exemplo, qual o percentual de mulheres, de brancos, de determinada geração. Tá? Já a inclusão está relacionada a um sentimento de pertencimento. Ela é garantir, a inclusão ela é garantia que essa diversidade existente, que é um fato, né, ela tem as chances iguais de desenvolvimento. Então, a diversidade, ela é um fato, a inclusão, ela é um ato.
Outra pesquisa de 2019, 124 companhias brasileiras, essa pesquisa foi da ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, empresas que juntas faturam 1,24 trilhões, que equivale a 18,3% do PIB brasileiro. O que essa pesquisa com essas empresas tão significativas mostrou para a gente? 63% dessas empresas têm programas de diversidade e inclusão. Esses programas abrangem deficiência, em primeiro lugar, e aqui entra a lei das cotas, que as empresas precisam cumprir, né? Identidade de gênero, em segundo lugar. Terceiro, cor e etnia, e, por último, equivalência feminina. Dá mais que 100%, porque ela se sobreempõe. Normalmente, uma empresa que tem um programa de diversidade e inclusão, ela tem de mais que uma coisa, ela não só tem de deficiência, ela também tem um programa de equidade de salário entre as mulheres e os cargos, também de identidade de gênero, tá? Cor, etnia. E isso daqui é algo super importante. A Kantar é uma empresa do Reino Unido, que foi fundada em 92, ela faz parte do grupo 12 empresas com mais de 30 mil funcionários e está presente em 100 países. Ela concentra dados em sites de pesquisas realizadas pelas marcas desse grupo, atuando como uma plataforma de pesquisa, tá? É muito séria, muito conceituada, e a Kantar foi a primeira instituição a fazer um índice de inclusão, que é o Kantar Inclusion Index, que é um índice global de inclusão e diversidade no trabalho. Foi uma pesquisa muito significativa, reconhecida no mundo, e ela tem algumas conclusões interessantes. E olha aí uma boa notícia, o Brasil é o 7º país mais inclusivo no ambiente de trabalho no mundo, né? A gente está sempre acostumado a estar lá nas rabeirinhas, nos últimos, né? Mas não, em inclusão nós estamos bem posicionados. O Canadá é o líder mundial, alavancado pela representatividade adequada de gênero em cargos sêniores, ou seja, mulheres em cargo de liderança equivalente a homens em cargo de liderança. 80% dos funcionários em todo o mundo já testemunharam algum tipo de discriminação no ambiente corporativo, e entre eles, apenas um em cada 3 informou o RH das suas empresas. Tudo isso são dados dessa pesquisa do Kantar. Um último relatório, que é um relatório da Accenture, conta aí para a gente que empresas que fazem adaptações internas para promover a diversidade, elas têm melhores resultados que as outras, em até 30%. E qual é a vantagem, né? Por que a diversidade pode trazer benefícios para uma companhia? Tá? Os principais motivos são inovação, reputação, engajamento e produtividade. Então, esse relatório da Accenture mostrou para a gente, e outras pesquisas também, que apesar de toda a dificuldade, e é um tema que cada dia a gente aprende com ele, vale a pena a inclusão e vale a pena um ambiente com diversidade nas empresas, né? Principalmente porque um ambiente com diversidade, ele promove mais inovação, porque tem mais gente pensando diferente, vendo o mundo diferente. As empresas com melhor diversidade, que mais praticam diversidade, elas têm uma melhor reputação no mercado, então elas conseguem atrair melhores talentos, as pessoas querem trabalhar lá, é um fator de diferenciação, principalmente para uma geração nova que vem chegando no mercado de trabalho, que já criou e foi educada, ainda bem, com o conceito de inclusão fazendo parte da vida delas. Também elas têm um maior engajamento e a produtividade. O grupo que está ali se sente mais pertencente e quer entregar mais para aquela empresa, gostam da empresa, querem fazer diferença ali. Ou seja, a nossa conclusão, a diversidade promove melhor a resolução de conflitos e a
inovação. Em lugar onde as pessoas são iguais e pensam iguais, né, normalmente os conflitos ficam ali, né, ficam às vezes embaixo do tapete, mas não se resolvem, né, e são ambientes onde a inovação tem muito mais dificuldade para acontecer ou não acontece. E eu encerro com essa frase que eu ouvi num webinar essa semana, do Nizam Anais, né, olha aqui. As empresas cometem um erro vital, decorrente da natureza humana. Nós gostamos de nos aproximar de pessoas parecidas conosco, que eu falei para vocês lá da identidade, né, na formação da identidade. Escolhemos pessoas parecidas com o nosso perfil. Com isso, limitamos a possibilidade de inovar, pois inovação surge da diversidade. Perfis diversos, heterogêneos, com visão ampla de mundo. A colisão dessas ideias permite a criação. Eu escutei isso essa semana, quis trazer para vocês, porque o Nizam é uma pessoa reconhecidíssima no ambiente corporativo, é uma referência de criação no Brasil, de marketing, né? E ele trouxe exatamente isso. E é verdade, quando a gente vai fazer um processo seletivo, vai escolher alguém para trabalhar, ou para fazer um trabalho de escola, para quem é aluno, a gente normalmente escolhe quem é parecido com a gente. Isso é da natureza humana, né? A gente se relaciona por identificação, né? Só que com isso, nós limitamos a nossa possibilidade de inovar, porque a inovação, ela surge da colisão das ideias, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Aqui embaixo estão os meus contatos, né, de e-mail e de LinkedIn, para quem quiser e precisar, né. Eu vou agora parar de compartilhar a tela, abrir a câmera, e a gente tem uns minutinhos para um bate-papo, se for do desejo de vocês. Fecha. Ai, como que faz isso? Mãe. Aqui. Só um minutinho que eu tô... Já foi. Nós tivemos perguntas, tem algum comentário aqui no chat? Deixa eu ver aqui embaixo. Fala que você não está ouvindo. Tênis, eu não te ouço. Não sei se o pessoal está te ouvindo, mas eu não te ouço. Me ouve agora, Renata? Agora eu escuto. Ah, bacana. Eu estava dizendo que, assim, muitos elogios, né? Bastante, mas dada a complexidade do assunto, creio que para formatar uma pergunta seja um desafio, tá certo? Exatamente. Então, mas eu queria saber de você, assim, como é que está no nosso mercado de segurança? Porque a gente vê muita mídia, né, de grandes corporações tendo sucesso, pelo menos no marketing, que isso está indo muito bem, mas a gente vê pouca divulgação na área de segurança. A área de segurança está incluindo, está superando? Como é que está isso? Como é que você tem visto isso? Boa pergunta, Tênis. Primeiro, assim, gente, eu sei que o assunto não é fácil, mas o que eu quis fazer aqui é trazer um overview para vocês de coisas importantes, e é uma provocação para que vocês, quem se interessar pelo assunto, estude tanto um pouco de história, com esse conceito da normalidade, do porquê que nós excluímos, como também entenda um pouco o que a psicologia pode contribuir com isso, que é esse conceito de formação de identidade que eu trouxe para vocês, tá? Não são assuntos que a gente vai esgotar em
40 minutos de bate-papo, mas eu tenho a esperança de ter provocado em vocês uma sementinha para que vocês queiram saber sobre o assunto, ou pelo menos quando se depararem com a inclusão, seja através de uma lei, ou seja através de uma empresa que vocês trabalhem, que tenha esse olhar e esse perfil, né, que vocês se lembrem de que, olha, não é fácil, não é romântico, mas pode ser muito bom, mas exige esforço, exige trabalho e exige uma resolução interna, né? Respondendo à pergunta do Teanes, o mercado de segurança, ele é um mercado bastante tradicional, é um mercado conservador, isso faz parte da origem do trabalho, e é importante que seja assim, isso tem um valor, não é um mercado que você pode ser extremamente criativo nele, porque ele é um mercado calcado nos procedimentos, calcado na tradição, tá? Só que também é um mercado que tem, ultimamente, mirado muito práticas de RH de outros segmentos, de outras empresas, né? Então, inicialmente, eu trabalho no mercado de segurança faz 12 anos, né? Quando eu entrei no mercado de segurança, o que existia de inclusão, ele era por conta da lei de cotas, né, e as pessoas já não gostavam muito, tinha que fazer, porque era obrigado para atender a lei de cotas, né, e sempre em funções menores, então era aquele ali, eu não tenho, eu vou pôr ali, porque eu tenho que cumprir a lei de cotas, né. Ultimamente, isso tem mudado, não vou falar para vocês que tem mudado com a mesma velocidade que outros segmentos e nem com o mesmo padrão, dependendo da diversidade. Uma coisa que tem mudado muito é a presença de mulheres no mercado de segurança, tá? Em funções de liderança, em funções administrativas e também as vigilantes, né? Só tem crescido ano após ano, algo que isso era impensável, né? Quando que há 50 anos a gente imaginava uma mulher sendo uma segurança armada, cuidando de um patrimônio. Então, a ascensão da mulher no mercado de segurança, que não deixa de ser uma diversidade para esse mercado, está crescente, né? Assim como o contrário, outros mercados que são profissões que são muito femininas, hoje a gente tem mais presença masculina, né? Agora, temos ali outra diversidade que está bacana no mercado de segurança também, pessoas de idades diferentes, a gente vê hoje nas empresas os profissionais mais antigos, profissionais mais jovens, uma meninada chegando, as empresas de segurança valorizando essa geração mais nova como alguém que pode trazer inovação, que pode chacoalhar o negócio, também é uma maneira de diversidade, tá? Então, eu acho que existe, sim, não para todo tipo de diversidade, e não com a mesma velocidade que talvez existam em outros segmentos, mas não está parado, de jeito nenhum, a coisa vem acontecendo, e está acontecendo de uma maneira muito interessante, eu acho. Joia. Vamos ver aqui, eu acho que entrou uma pergunta. Legal. Marcos Panucci, ele diz o seguinte: Renata, a Constituição de 88 estabelece alguns fundamentos sobre inclusão social, sobretudo ocorre que a legislação da Polícia Federal e suas portarias, a exemplo da 32 e 33, não é tão inclusiva assim, ao passo que as empresas de segurança utilizam das próprias portarias para evitar a contratação de profissionais com deficiência física, alegando que eles não têm a capacidade física para desenvolver as atividades de segurança. Como você avalia essa questão? Olha, a gente sabe que sempre que tem um descompasso, né, entre o desejo, a vontade e a lei, né? Algumas instituições brasileiras que são muito regulamentadoras, elas às vezes não seguem com a mesma velocidade o que o mercado dita, digamos assim, tá? Então, esse assunto, hoje, como é que isso está? Como é que está a lei de cotas nas empresas de segurança? Há sempre um acordo para que a lei de cotas conte em cima do grupo administrativo, tá? E
para a profissão exercida, é importante que isso seja assim. Por quê? Porque para você exercer uma função de vigilante, né, algumas deficiências podem atrapalhar, podem interferir na execução da sua função. Tá? No entanto, nós não podemos estender isso como um todo para a empresa. Talvez uma determinada deficiência, ela seja um problema para você estar lá no campo, exercendo a função de vigilante. Mas você tem todo um outro grupo de funções que acontece dentro de uma empresa, que a diversidade deve sim ser bem-vinda. É só você ser receptivo para aquilo, lembrar que não é todo gestor que consegue praticar a inclusão, né, porque isso depende de todas essas coisas que eu contei para vocês e de coisas que passam pela subjetividade, isso dificulta as coisas, né, às vezes não depende só de boa vontade, mas a gente consegue, hoje eu acho que tem nas empresas essa visão que, sim, nós podemos incluir e isso pode ser bom para a empresa. Agora, na atividade fim de vigilância, como ela é bastante regulamentada e como ela exige algumas coisas na sua execução, não é toda a diversidade que é possível, tá? A de mulher é possível, como eu expliquei para vocês, né? E outras são possíveis, a de gênero é possível, tem uma série de coisas que é possível. Agora, para a deficiência, que é o que está dentro da lei das cotas, de fato, há uma dificuldade para esse exercício da ponta da função. Realmente é um desafio, né? É um desafio para a nossa área esse tema. A gente tem realmente um descompasso com relação ao efetivo, administrativo e operacional. Antes desse novo normal, salvo engano, a gente tinha em torno de 55 mil profissionais ADM contra 450 mil operacionais. Quer dizer, o descompasso é gigantesco. Sim. Então, realmente, a gente não vai ter um volume muito grande sendo incluído. Realmente, eu vejo algumas empresas enveredando um esforço grande para inserir esse pessoal no administrativo. Isso. Agora, não vamos reduzir isso só à lei de cotas e aos deficientes, né? Pela pesquisa que eu mostrei para vocês, está claro que a deficiência, por conta da lei de cotas, é o que mais se pratica na inclusão. Mas existem outras diversidades e que podem estar presentes e podem somar. Só o fato, que é algo que eu tenho visto muito nas empresas de segurança, só o fato de você ter as diferenças de faixa etária hoje, as gerações X, Y, Z, Baby Boomer, é a primeira vez que a gente tem todas essas gerações trabalhando no mesmo ambiente, né? Então, só o fato de você ter isso, né? Eu lembro de um menino da minha equipe, que ele trabalhou anos, ele tinha um cabelo desse tamanho, ele parecia o urso do cabelo duro, lembra daquele desenho, assim, né? Um dia vai sair coisas do cabelo dele, ele tinha um cabelo desse tamanho, era um menino muito jovem, e ele trabalhava as 8 horas que ele estava ali com a gente de fone de ouvido, né? E trabalhava super bem, só que quando você entrava, a gente que é de uma geração mais antiga, falava, será que ele está trabalhando, será que ele está produzindo, mas e essa aparência numa empresa de segurança, que coisa estranha. Isso teve que ser absorvido e trabalhado, e as pessoas entenderem que, independente do visual dele, independente dele trabalhar com o fone de ouvido, ele era de uma geração que isso fazia parte do trabalho, e ele trabalhava super bem, entregava super bem. Então, eu acho que isso é diversidade, né? E hoje as empresas de segurança, mesmo as mais tradicionais, as mais conservadoras, conseguem já ver valor nisso, extrair benefícios de ter isso, benefícios de ter mulheres, também não é tão novo assim as mulheres nas empresas de segurança, né? Mulheres na liderança, mulheres em funções administrativas, de liderança. Então, mulheres, a geração mais jovem, a identidade de gênero também, tudo isso hoje está na empresa de segurança, não está na lei de cotas, e as empresas estão vendo benefícios disso. Umas mais, outras menos, cada uma tem seu tempo, a geografia pode fazer diferença, dependendo da cidade em que você está, onde você atua, a visão dos líderes da empresa, né, se são mais abertos a isso ou não, tudo isso faz diferença, mas está caminhando e acontecendo, e é o que eu falei para vocês,
a cada ano. Eu acho que a gente tem que ter essa noção que nós estamos construindo uma história. Do mesmo jeito que hoje a gente está vivendo a pandemia, então a gente não sabe direito qual vai ser o legado dela, a gente só pode intuir, a inclusão é a mesma coisa, nós estamos construindo a inclusão, ela começou há menos de 100 anos, e eu contei coisas para vocês hoje que tem 400, 500 anos, né? É verdade, Renata. A inclusão ela ocorre em outras variáveis que não somente pela lei de cotas. Sim. Inclusive, alguns contratos que eu tenho acompanhado, o próprio cliente, ele está monitorando isso. Ele fala, peraí, eu quero muito trabalhar com vocês, mas eu preciso entender como é que vocês enxergam esses assuntos aí, não é eu vou dar o contrato. É interessante isso. Você sabe que tem algumas empresas que a gente, às vezes, já participa de vídeos que pedem a sua política de diversidade, né? E fala qual é a sua política de diversidade. Por quê? Porque, às vezes, esse mercado desse prestador está muito mais maduro nesse assunto do que a empresa de segurança. E aí a empresa ali precisa mostrar quanto por cento ela tem de contratação de mulher, quanto ela tem de pessoas de outra etnia, isso tem que estar medido, tem que estar indexado, ela tem uma política um código de ética que não aceita discriminação, isso já tem sido pedido, né, em vídeos para as empresas de segurança, e muito bom que seja, porque isso, se não veio de dentro, o mercado movimenta, o mercado existe, né? E aí você precisa se virar. Hoje tem consultorias que ajudam a você implementar um programa de diversidade dentro da empresa. Agora, eu sempre acho, Tânis, que essas coisas vêm muito de dentro para fora, sabe? Por mais a lei, ela é importante, a consultoria vai ajudar certamente você fazer, mas tem que ter uma abertura, tem que ter uma disposição para que isso seja feito, que é interna dos líderes, é interna de quem puxa a empresa, quem está em funções de liderança, senão a coisa acontece de um jeito um pouco fake, e aí não se sustenta, como a maioria das coisas que é fake não se sustenta, né? Verdade. Renata, chegamos ao fim. Tudo isso que você falou, ele representa, quando apoiado pelas empresas, um ganho para a sociedade, né? Quem ganha é a sociedade, isso é extremamente importante. Então, agradeço a sua presença, foi um conteúdo enriquecedor, não tenho dúvida disso, aprendi mais um pouquinho hoje, aliás, todo dia é um aprendizado, né? E a cada conteúdo que o palestrante apresenta aqui para a gente ganha mais um percentual de conhecimento. Então, agradeço a sua disponibilidade, compartilhar um pouco aqui de conhecimento. Agradeço, pessoal, todos os espectadores, a presença de vocês. Sara, eu não estou vendo a Sara geralmente faz o fechamento, não sei se ela conseguiu retornar a tempo, mas de qualquer forma, a gente já está com 2 minutos além do nosso tempo previsto, a gente precisa ser pontual, porque as pessoas têm outros compromissos, precisa namorar, precisa assistir, precisa ver novela, precisa ver Netflix, live, né? Precisa agora, precisa refletir, né, também sobre tudo isso. Claro. Temos alguns alunos aqui, alguns amigos, pessoal, muito obrigado. Viu? Tênis, eu que agradeço novamente o convite, a organização de vocês muito bem feita e, em especial, a presença, temos um número bom de pessoas aí acompanhando, 111 pessoas, eu estou vendo aqui, é um número bastante significativo, agradeço e espero, sinceramente, ter contribuído com o assunto com vocês, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Renata, vai com Deus, sucesso, viu? Um abraço lá para a família, o Erasmo que me ajudou, obrigado. Para nós todos, pessoal. Joia, obrigado. Pessoal, eu mandei aí informação da ABSEG, que tem um prêmio para trabalho acadêmico, se inscrevam. Também encaminhei para vocês o link da próxima palestra, que vai ser sobre o plano diretor de segurança. Muito obrigado pela presença de todos, sucesso e até a próxima, galera. Com Deus.